Jesus Cristo vive e é Senhor de vivos e de mortos, de toda a terra, de todo o universo. Sua bendita palavra prevaleceu, sua mensagem de vida venceu. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Discípulos e discípulas de Jesus podem bradar em alta voz e em bom som: Ele está vivo, Ele é Senhor, e nele podemos esperar confiantemente, porque Ele é o nosso Deus, o poderoso, o vencedor. Então, nessa manhã, querido irmão, querida irmã, ouvintes da Palavra de Deus, através da internet, da transmissão deste culto de louvor, dobrem os joelhos, proclamem com alegria, declarem alto e bom som: Jesus Cristo ressuscitou. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A nossa Páscoa, aquele que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem que nós pregamos. Pregamos Jesus Cristo ressuscitado, Senhor da igreja, Senhor da vida, aquele que veio, viveu entre nós, deu sua vida por nós, na cruz do Calvário, mas ressuscitou na manhã do domingo de Páscoa em Jerusalém e está conosco em todo o tempo. Agradeça a Deus, compartilhe essa palavra. Páscoa é muito mais que uma mera saudação. Páscoa é muito mais que ovos e chocolates, coelhos e outras coisas. Páscoa é a mensagem, a proclamação, a verdade contra toda mentira do diabo, de que Jesus está vivo e de que Ele é o Senhor. Quero convidar você para abrir comigo o Evangelho de Mateus, Palavra de Deus, Revelação de Deus, capítulo 28. É muito bom abrir a sua Bíblia. Vou continuar dizendo aqui: deixe de lado o celular, ainda que você tenha nele várias versões, mas tem muitas outras coisas lá para te distrair. Tem a sua Bíblia em papel, em mãos, onde você pode sublinhar, onde você pode olhar várias vezes e meditar e permitir que o Espírito Santo, o autor da palavra, leia junto com você, fale ao seu coração, te conduza a Jesus, porque o Espírito Santo tem uma missão. Jesus afirmou: Ele me glorificará, Ele vos guiará a toda a verdade. Estava terminando o sábado, o dia sagrado dos judeus, e chegou o primeiro dia da semana, domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que tinha acontecido um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto, o aspecto desse anjo era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, lhes disse: não temais, eu sei quem vocês estão buscando. Vocês estão buscando o corpo de Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui,
ressuscitou como ele tinha dito. Vinde ver onde o seu corpo jazia. E depois depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Ali vocês o verão. É como eu digo. E as mulheres, retirando-se apressadamente do sepulcro, veja como elas estavam, suas emoções, seus músculos, seu corpo talvez até com dificuldade de obedecer, mas diz que elas retirando apressadamente, tomadas de grande medo e grande alegria, correram para anunciar isto aos discípulos. Mas eis que Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide, vão logo, avisem a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá vocês me verão. Lemos por enquanto até o verso 10. Pedimos que você mantenha sua Bíblia aberta nessa narrativa tão tremenda e tão preciosa da ressurreição de Jesus, trazida a nós pelo Espírito Santo, através da pena que escreveu das mãos do instrumento que Mateus foi para nos trazer esse relato. Vamos orar? Você está em casa? Você está no carro? Você tem algum outro lugar? Feche os seus olhos. Se não pode fechar, ore de olhos abertos. E peça a Deus uma palavra para o seu coração. Como nós estamos precisando, Senhor, de palavra de vida. Como nós estamos precisando, ó Deus, de palavras de esperança. Como estamos precisando, Senhor, de palavras de consolação. Ó Deus, no meio de todo o terremoto que a vida assumiu nesse tempo presente. No meio, ó Deus, de tantas dores, tristezas, lágrimas, mas também no meio de tanto pecado, rebeldia, dureza de coração, nós precisamos ouvir Tua voz. Nós necessitamos do Teu Espírito Santo. Portanto, Senhor, apesar de nós, apesar desse instrumento de carne, imperfeito, pecador, ó Senhor, mas que o Senhor deu e trouxe um chamado para pregar a Tua palavra. Fala primeiramente ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, do povo do Senhor. Consola-nos, edifica-nos, restaura-nos, cura-nos, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Oramos, agradecemos Tua resposta e rogamos que todo espírito contrário à Tua palavra, toda obra do inimigo que vem roubar a palavra do coração, caia por terra, seja impedida a obra do adversário. Repreende o príncipe das trevas, Senhor, o anjo caído, porque a glória pertence somente ao Senhor, ao Cristo que venceu, ao Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você já empreendeu uma pesquisa bíblica séria para conhecer o que aconteceu naquela manhã de domingo em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás? Os criminalistas, os investigadores habilitados a apurar grandes acontecimentos da história, ou mesmo aqueles crimes que chocam a opinião pública, dizem que é muito difícil, depois de passado tempo, conseguir uma exata ideia do que aconteceu, retirar das testemunhas a verdade clara do que foi aquele evento e aquele acontecimento, até mesmo com a finalidade
da atuação jurídica, das medidas de justiça sobre aquela situação. Sabemos que é assim. Alguns gostam muito, não é, destes filmes de mistério, em que se procura apurar, no final de contas, quem foi o autor, o que realmente aconteceu. Então, eu queria que você, com base nesse relato do evangelista Mateus, pudesse comigo averiguar sobre o ponto de vista dos personagens envolvidos aqui, no que aconteceu naquela manhã de domingo, para que, de fato, nós encontremos a consolação das Escrituras e o ensino bíblico para o nosso coração. Mas é diferente olhar para a palavra e buscar a revelação de Deus ao nosso coração do que uma mera história policial. Quando nós nos debruçamos sobre a palavra, nós estamos procurando verdade, e verdade aplicável a mim e a você agora, no tempo que nós vivemos, no contexto que nós vivemos. Aqui nós temos, depois de um estudo que fizemos aqui nesse texto, personagens que evidenciam, que mostram, que trazem à luz a natureza do seu próprio coração. Então nós pedimos você para fazer conosco e acompanhar conosco este exame dessa palavra. Não vamos fazer na sequência normal do texto, mas olhando principalmente os personagens aqui envolvidos. E a primeira coisa, ou os primeiros personagens que nós vamos olhar aqui são os sacerdotes, principais entre os fariseus, anciãos e escribas. Eles estavam lá, eles participaram de toda a intriga armada para prender, levar Jesus ao julgamento no pretório de Pôncio Pilatos e instigar a multidão para pedir a sua crucificação. A primeira verdade que podemos aplicar com relação a estes homens é coração endurecido. Anote aí, você que está anotando. Coração endurecido. Hipocrisia, inveja e cegueira espiritual são as prisões daqueles que estão amarrados pela mentira. E é o caso destes homens. Olhem para o texto. Eles estavam, diz Mateus 27, lá aos pés da cruz. Diz Mateus 27, 41, que eles escarneciam de Jesus. Preste atenção, ei! Estamos falando dos chefes religiosos. Estamos falando dos homens que tinham o comando do serviço no templo em Jerusalém, que abriam a Torá, a palavra de Deus da antiga aliança, e liam. Olha o que eles dizem para Jesus: salvou os outros e não pode salvar você mesmo? Eles zombaram dizendo: ei, é o rei de Israel, não é? Desça agora da cruz e nós creremos nele. A ousadia deles é tanta que Mateus nos diz que eles disseram até isso: confiou em Deus? Pois venha Deus agora salvá-lo, se de fato lhe quer bem. Meus irmãos, amados ouvintes, amadas ouvintes, é algo terrível o que estes homens fizeram. Talvez nenhum dos pecadores mais duros da história humana tenha tido essa ousadia de escárnios a esse limite. Mas o que eles fizeram naquela manhã de domingo? Eles foram a Pilatos. Diz o texto no versículo 62, que eles se reuniram e foram até Pilatos. E contaram uma historinha para Pilatos. Olha, esse falsificador, Jesus já está sepultado. Esse falsificador, esse embusteiro, esse armador dessa história, falou com seus discípulos que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então o governador
por favor, nós queremos que o Senhor nos dê uma escolta de soldados para guardar o sepulcro com toda a segurança, para que não venham os seus discípulos de noite, furtem o corpo, escondem em algum lugar que ninguém vai achar, e então eles vão espalhar uma história pior do que a primeira, vai causar mais problema. Eles apelam para a política. Pilatos é um homem cheio de contradição. Leia os textos de João sobre a crucificação e você vai ver que o coração de Pilatos está todo abalado depois que Jesus responde à sua pergunta sobre o que era verdade. Depois que a sua mulher havia ido ao tribunal falar com ele, não entre na causa desse justo. Mas Pilatos é político, e Pilatos tem medo de que alguma coisa aconteça e que fuja do controle, porque ele já estava com problemas com Roma. Então Pilatos diz, está aí a escolta, levem e façam da melhor maneira. Nós sabemos pelos textos bíblicos, versículo 66 de Mateus 27, olha para a palavra, que eles levaram os guardas que Pilatos deu, e montando guarda ao sepulcro, eles os deixaram, e diz que eles fizeram mais uma coisa, selando a pedra. Preste atenção, porque Jesus é sepultado, o seu corpo, num túmulo novo pertencente a José de Arimateia. Marcos 15, 42 nos informa que ele foi, que ele era um seguidor oculto de Jesus, escondido, mas ele foi lá e quis honrar pelo menos o corpo, não é? E pediu a Pilatos antes que desse o corpo para ele, porque o corpo dos condenados era jogado lá naquele vale da caveira. E então ele coloca no sepulcro. Segundo alguns historiadores, era um túmulo cavado na rocha que só era acesso dos mais ricos. Lá dentro havia cavidades onde podiam ser sepultadas várias pessoas, mas esse túmulo de José de Arimateia é totalmente novo. Ninguém havia sido sepultado nele. E nós sabemos que está se cumprindo a profecia. Ele foi contado com o rico na sua morte. É bom ler o Evangelho de Mateus, olhando cada profecia que está sendo cumprida. Então, eles vão lá e selam aquele túmulo, e eles então têm o seu coração endurecido, e continuam, mesmo depois da morte e do sepultamento de Jesus, a acusar a ele e aos seus discípulos de que estavam armando alguma coisa. Preste atenção, coração endurecido, hipocrisia, inveja, cegueira espiritual. E naquela manhã de domingo, quando eles estão lá tomando o seu café, bem lauto, bem precioso, chegam alguns guardas, e o estado desses guardas é terrível. Imagine você. E eles dizem para eles, olha, aconteceu uma coisa, olha, teve um terremoto, um começa a falar, o outro não consegue, eu fico imaginando a cena, e eles dizem, olha, e apareceu um brilho do céu, e um relâmpago, e o outro diz, ó, tinha um anjo. Imagine, contando uma coisa extraordinária. E naquele momento, Mateus nos informa, no versículo 12 do capítulo 28, eles reunindo-se em conselho com os anciãos, tomaram uma decisão. Uma reunião tensa, imagine você, uma reunião cheia de preocupação, até que chega uma decisão, olha, a coisa está fugindo do nosso controle, esses guardas estão aí, eles podem espalhar para toda Jerusalém o que eles viram, então vamos comprá-los. E diz o texto que eles deram uma grande soma de dinheiro. Querido, querida, nós já podemos ver aqui uma aplicação do que é o coração duro. Eles criaram uma versão, eles inventaram uma mentira, a mesma que eles já tinham falado com Pilatos, que suspeitavam que ia acontecer, para convencer o governador. E então eles dizem para os guardas, olha, se alguém perguntar a vocês vão dizer, os seus discípulos vieram de madrugada, roubaram o corpo, e nós não podemos fazer nada, eles eram muitos, estavam armados, vão inventar uma história, e vocês vão ser protegidos. Entregaram em mãos uma grande soma de dinheiro,
e disseram: qualquer problema que houver com o governador, se houver uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar por que os guardas não fizeram o seu serviço, deixe que nós temos amizade com o governador, nós ajeitamos tudo. Gente do coração duro, gente que entregou Jesus por inveja, gente que é da religião, mas mantém a dureza do coração, testemunhas de algo tremendo, mas que não mudam. Gente que jamais admite, que se assenta sobre uma versão, que já elaborou no seu coração a incredulidade, e que continua, porque diz a história que no tempo de Justino o Marte, lá ainda no tempo dos pais da igreja, ainda tinha gente que comentava essa história do roubo do corpo. Mas vamos para um segundo grupo, o grupo dos guardas. O grupo dos guardas. Preste atenção. Aqueles guardas foram chamados por Pilatos e colocados à disposição dos escribas e dos anciãos. E eles devem ter ficado muito alegres. Vamos receber uma gorjeta extra. Era um serviço para o qual eles seriam pagos, e muito bem pagos, mesmo para montar guarda ali, porque era algo fora do normal. Depois da morte do condenado, o governo não tinha nada mais a ver com isso, jogava no Vale da Caveira e pronto, caso encerrado. Eu fico a pensar, meus amados, se esses guardas não eram aqueles mesmos que Marcos 15, 16 a 20 nos falam, que eram soldados de Pilatos, e que lá ainda depois do julgamento no pretório, reuniram no pátio com Jesus, colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça, arrumaram uma túnica escarlate para colocar sobre ele, para escarnecer, para zombar, bateram nele, batiam na sua cabeça por trás e diziam: você é profeta, adivinha quem te bateu? O Filho de Deus, o Rei do Universo, se submetendo a tudo isso. E só isso deve nos fazer voltar para Isaías 800 anos antes, falando desse cordeiro mudo, que podia reagir, que podia chamar uma legião celestial e não o fez. Mas esses guardas nos falam do coração ganancioso. Repita aí, anote: coração ganancioso. Grandes oportunidades são perdidas quando avareza, ganância e cobiça dominam os corações. Porque eles poderiam perfeitamente, ao ter aquela visão do anjo, naquela madrugada de ressurreição, ao serem impactados com aquela manifestação de um poder que jamais eles tinham visto ou conhecido, de saber que Deus baixou naquele lugar com as suas hostes celestiais e com os seus anjos para cumprir a palavra eterna do Senhor. Era o tempo e o momento deles terem caído de joelhos, deles terem se arrependido, deles terem pedido misericórdia como aquele ladrão o fez na última hora na cruz. Mas o que eles fizeram? Eles ficaram espavoridos, eles tremeram, o corpo deles estava como que não ia se sustentar de pé, por tudo aquilo que eles presenciaram ali. Mas eles param um pouquinho e falam: vamos atrás dos sacerdotes, porque esse negócio tem algumas implicações aí que nós não sabemos. Tem interesses maiores dos ricos e dos poderosos. E então eles vão até os sacerdotes, e lá eles são envolvidos nessa trama mentirosa, por dinheiro. Porque se eles tivessem mudado de opinião, nós teríamos com certeza nos evangelhos alguma narrativa desses homens proclamando o que eles viram. Mas eles esconderam e nada disseram, por seu coração era cheio de ganância, de avareza e de cobiça. Ei, presta atenção. Escribas e sacerdotes, coração endurecido. Os guardas, coração ganancioso. A grande questão, ouvintes da palavra de Deus, é saber o que está dentro do meu e do seu coração. Através da história, nós temos muitos relatos de gente que vendeu
seus irmãos em Cristo, de gente que traiu e levou à morte muitos servos e servas de Deus por dinheiro, por poder, e o dinheiro continua sendo essa armadilha capciosa, segundo a Bíblia, a raiz de todos os males. E muitos acham que com seu dinheiro, domínio e poder, podem comprar as pessoas e podem continuar blasfemando de Deus e de Cristo. Então vimos os homens da religião, os guardas. Agora vamos pensar um pouquinho nos discípulos de Jesus. Onde estavam os discípulos de Jesus nesse momento? O texto nos diz, quando nós acompanhamos as narrativas, que naquele momento terrível, tremendo, crucial, aos pés da cruz, eles todos fugiram dali. Seus corações estavam cheios de medo. Eles conheciam a palavra que o seu mestre havia dito, que ele seria entregue nas mãos dos homens, seria maltratado por pecadores, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Mas eles estão paralisados, eles estão tomados pelo medo, eles estão cheios de dúvida. E então olha para o texto, porque quando estas mulheres vão até eles falar sobre o que Jesus havia realizado naquela manhã, diz o verso 16: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Com a palavra das mulheres, eles se sentiram animados e foram para aquele monte especial que Jesus já havia descrito lá na Galileia. Mas veja o verso 17, leia 2 vezes, preste atenção no que está acontecendo. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Nós estamos falando dos 11. Judas Iscariote já havia morrido. Tudo indica, pelo texto aqui original, que Jesus está de longe, quem sabe sobre o monte, a sua pessoa, na glória que já começa a tomar conta de todo o seu corpo, mas eles o conhecem, ele está ali vivo. Alguns caíram de joelhos no chão e adoraram como deveríamos todos fazer, mas alguns duvidaram. Então, nós aprendemos aqui sobre o coração incrédulo, coração endurecido, coração ganancioso, os guardas, coração incrédulo, os discípulos. Preste atenção, anote se você está anotando. A mente que está presa às impossibilidades humanas é um obstáculo para vermos a glória de Deus. A mente que está presa às impossibilidades humanas é sempre um obstáculo para vermos e experimentarmos a glória de Deus. Então esses que duvidaram ainda continuaram presos a esta angústia da dúvida. E nós temos um relato, cada evangelista aborda um aspecto que ele julgou importante a narrar sobre a ressurreição. Eles estão unânimes em afirmar pelo menos 3 coisas básicas. A primeira é que a pedra foi removida e o corpo não estava no sepulcro. Todos eles nos narram isso. A segunda é que quem primeiro ali chegou e quem levou a primeira notícia foram as mulheres. E a terceira verdade que todos falam é que Jesus se apresenta vivo e comunica-se com os seus discípulos. Mas nós conhecemos logo depois a história de um deles especificamente. Você se lembra? Tomé, que não estava no momento em que Jesus se colocou no meio deles e que disse: olha, se eu não ver o sinal daqueles cravos, porque eu estava lá, eu vi com meu coração doído, machucado, fechando meus olhos para não ver quando bateram aqueles cravos, mas eu preciso ver e botar o meu dedo ali para que eu possa crer. E é o episódio em que Jesus nos ensina outra verdade tremenda, cristalina para todo cristão, porque Jesus falou: bem-aventurados são os que não viram
e creram. Sabemos da história daqueles dois que saíram para caminhar, o coração tão pesado, como está acontecendo com tanta gente nesse tempo que nós estamos vivendo, no desejo grande de sair de casa, de andar pelas ruas ou pelo mato em algum lugar, para aliviar um pouco a tensão da mente, a dor do coração, a emoção que vem sobre nós, e de repente um companheiro se junta com eles no caminho, mas eles não o reconhecem. Mas é interessante, quando Jesus se revela depois de entrar na casa, no cair da tarde, partir o pão e orar com eles, que abrem-se os seus olhos, e eles dizem assim: porventura não nos ardia o coração, o nosso coração não estava queimando com uma coisa diferente, uma alegria que nós não sabíamos o que era, quando nós andávamos com Ele pelo caminho? Coração incrédulo. Cuidado com a mente, a minha, a sua, a de todos nós. Um dos grandes e maravilhosos dons que Deus nos deu como seres humanos foi a mente. Mas a mente precisa ser iluminada pelo Espírito Santo, para que nós possamos discernir a verdade de Deus, compreender aquilo que Maria, serva de Deus, canta no seu cântico. Isabel, serva de Deus, proclama essa verdade também, de que não há e não haverá impossíveis para Deus. Então nós temos o coração incrédulo, o coração endurecido, o coração ganancioso, mas bendito seja o Senhor, porque entre os que estavam ali naquela manhã, segundo Mateus, nós temos o coração cheio de ternura, o coração cheio de expectativa maravilhosa, de convicções preciosas de Deus, um coração de amor e serviço. Então anote: corações que amam incondicionalmente abrem portas para a esperança e para o regozijo. Corações que amam incondicionalmente. Olha para esse texto maravilhoso. Maria Madalena e outra Maria, que Marcos vai nos informar que era Maria, mãe de Tiago. E outro evangelista nos diz que depois chegou ali também Salomé. Elas passaram aquele dia do repouso, o dia em que o judeu nada podia fazer, numa expectativa tremenda. E no primeiro dia prepararam aromas. Elas disseram: nós vamos lá, nós vamos pelo menos perfumar o seu corpo. Aquela Maria que havia derramado o precioso vaso de nardo puro, lavado os seus pés e enxugado com seus cabelos. O coração delas está cheio de amor. Elas vão até lá, elas têm uma tremenda dúvida: nós vamos ver o sepulcro, mas como nós vamos chegar ao corpo dele? Aquela pedra é grande demais, é impossível para nós. E diz o texto, preste atenção, quando elas chegaram, a pedra tinha sido removida. Um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Uma gloriosa manifestação de Deus. Qual era o aspecto deste anjo? Olha o versículo 3 de Mateus 28. Ouça a palavra, ouça o Espírito. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste era alva como a neve. Você já me ouviu outras vezes dizer que estas coisas das manifestações espirituais estão além do vocabulário humano. Então os profetas, os apóstolos de Jesus, eles usam essa palavra para tentar, não é? Como a neve.
para tentar mostrar como o brilho do sol, naquele dia do Monte da Transfiguração, suas vestes eram como assim, nenhum lavandeiro, nenhuma lavanderia da terra pode conseguir aquela brancura. E eles então dizem que o seu aspecto é como um relâmpago, e nós sabemos que é algo tão terrível, que os guardas ficaram espavoridos e como mortos. O anjo fala com estas mulheres. Ei, acorde, preste atenção. O coração generoso e cheio de amor, ele está tão aberto que ele ouve. E pode ouvir anjos de Deus. E pode ouvir o Deus que fala. E eles dizem para aquelas mulheres: não temam, não tenham medo. Eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Eu sei a quem vocês buscam. Vocês estão buscando Jesus, mas vocês estão buscando aquele que foi crucificado. Vocês estão buscando um corpo. Mas olha, vocês não se lembram que ele falou que a morte, o túmulo não o reteria. Venham. Eu gosto de olhar isso aqui, pastor Helder, pastor Roberto, irmãos. A ternura de Deus para com quem tem o coração tocado. Os anjos gastam um tempinho mais. Nós não sabemos como é essa questão da dimensão do tempo e espaço. O certo é que os anjos estão fora. Mas eles investem um tempo mais. Vem aqui, mulheres, venham ver onde o corpo dele estava. Mas agora não percam tempo, vão depressa, vão, anuncia para os seus discípulos, ele vai adiante de vocês, ele vai adiante de vocês, vão para Galileia, vão onde ele marcou o encontro, tem um encontro marcado, ele vai estar lá, ele nunca falha nos encontros transformadores e redentores com aqueles que são dele. Mas o versículo 8 nos diz mais uma coisa, e por isso que a palavra de Deus é rica em detalhes. A nossa vida toda não é suficiente para compreender tudo que é a palavra de Deus. Diz que elas vão. Olha que coisa interessante, pensa aí comigo. Você tem que ir para um lugar e você tem que ir com pressa, mas você está com medo, e misturado com medo com alegria. Como é que é isso, Gabriel? Com pressa, com medo e com alegria. E diz o texto que elas estão correndo. Você já correu com pressa, com medo e com alegria? O corpo humano é muito frágil para essas coisas. Elas estão tomadas de uma alegria que ameaça romper seus corações, abrir suas bocas. Eu penso também que elas disseram muitos aleluias, muita glória a Deus. A palavra que o judeu gostava de dizer: Hosana, 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 Hosana nas alturas. Mas, tem mais, segura aí, tem mais. Olha para o versículo 9. Olha para o versículo 9. Elas abraçam. Eis que Jesus, você está ouvindo? Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram seus pés e o adoraram. Que ternura! Oh, que mensagem santa da compaixão de Deus. O Senhor não deixa que essas mulheres vão sem vê-lo. Ela vai até eles, elas abraçam seus pés, elas o adoram. E Jesus diz para elas: olha, vão, mas olha a palavra, o anjo falou, vai falar com seus discípulos. Mas Jesus diz uma outra palavra no versículo 10: não temais, ide avisar a quem? Meus irmãos. Ah, que maravilha! Porque ele havia dito para eles antes: olha, não chamo vocês mais de servos, no sentido do empregado que estava a serviço naquela época, mas eu chamo vocês de amigos.
E aqui ele disse: vai dizer para meus irmãos. O Cristo bendito e vencedor de Deus se coloca como apenas o irmão maior e mais velho e mais antigo, porque é desde a eternidade dos outros irmãos. É por isso que nós não podemos, venha modismo, sai modismo, mas na igreja é bom chamarmos uns aos outros também de irmãos e irmãs, porque fazemos parte da família, a família gloriosa, a família maravilhosa de Deus. Vão lá, fala com os meus irmãos, nós vamos nos encontrar lá. Toda vez que a igreja de Cristo se reúne, todo momento que a igreja se reúne, o povo que Deus libertou, seja numa praça, seja num acampamento na roça, seja dentro de um trem, de um avião, de um ônibus, seja na casa de oração, para o culto a Deus, isso aqui está acontecendo. Jesus presente no meio dos irmãos que o adoram. Coração pronto, coração destas mulheres, que nos ensina que postura nós devemos tomar como servos e servas, adoradores, discípulos do Senhor Jesus. Mas para concluir, nós ainda temos nesse texto tão rico e precioso o coração de Deus. O coração das testemunhas da ressurreição é endurecido, incrédulo, cobiçoso, mas nós vimos um coração amoroso e pronto dessas mulheres. Mas aqui está o coração de Deus, anote o coração de Deus. O Cristo vivo está presente. Nós temos perdão, missão e segurança para viver. O Cristo vivo está presente. Nós temos perdão, missão e segurança para viver. Então vai lá para Mateus 28, abra a palavra, 18, Jesus aproximando-se. Parece que ele estava mais distante, manifestando aos seus discípulos, mas agora ele aproximando-se deles, falou a eles dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O perdão está consumado, a obra foi completa, eles agora são irmãos, foram perdoados. Por isso, os cristãos do primeiro século tiveram a ousadia e acharam por bem deixar claro nas manifestações de fé, nos credos apostólicos, no credo apostólico: eu creio no perdão dos pecados, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, eu creio na salvação unicamente pela fé, pela graça de Cristo Jesus. Mas vamos crer e cruzar os braços? Aqui está o que os estudiosos da Bíblia chamam da grande comissão. Por ela e por causa dela a igreja existe no mundo, e existirá até o dia da parousia, da manifestação final, da vinda gloriosa do Cordeiro de Deus. E Jesus diz: vocês vão sair, vocês vão fazer discípulos. Ele não disse vocês vão encher templos e auditórios. Ele não disse vocês vão fazer qualquer coisa para juntar gente. Ele não disse vocês vão fundar denominações e ficar bem orgulhosos delas. Ele não disse vocês vão fazer uma organização hierárquica com papa, bispos, pastores, apóstolos. Ele não disse.
Vocês vão criar uma instituição e trancar nela a minha palavra, e não deixar que os homens a leiam, como a Bíblia ficou impedida de chegar às pessoas até a reforma do século XVI. Ele não disse, vocês vão criar uma casta sacerdotal, e vocês serão os únicos que poderão levar a bênção. Não, ele disse, vocês todos vão a todas as nações. Vocês vão pôr sobre aqueles que crerem na minha palavra o nome do Deus triuno, através do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Eu gosto de uma versão da Bíblia hebraica que diz assim, traduz esse texto assim: imergindo-os na realidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque essa realidade está aí colocada em xeque. Porque muitos estão dizendo, existe mesmo Deus. Porque muitos estão pondo em dúvida a mensagem do Evangelho. Mas Jesus disse, vocês vão e vão pregar essa verdade. Vocês vão ensinar a guardar, obedecer os meus ensinos. Jesus não falou, vocês vão reunir multidão e chamar todo mundo para participar da ceia, porque todo mundo está salvo. Vocês não vão dizer para todo mundo, olha, está bem, vivam aí, mas falem de Jesus pelo menos. Não. Ele disse que é preciso ensino, é preciso obediência, cuidado. Cuidado em nome do Senhor Jesus, eu digo para mim primeiramente, queridos e queridas, cuidado com essa ideia do universalismo. No final Deus é um Deus de amor, e no final dará um jeitinho para todo mundo. Não, aqui essa palavra nos diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Mas Jesus diz mais ainda, vamos concluir. Eu estarei com vocês. Quando estiverem reunidos na igreja, quando estiver diante de uma autoridade religiosa, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o coração de Deus nos dá segurança. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está presente, mesmo no meio dessa agitação toda do tempo que nós estamos vivendo. Mesmo, querido, querida, que o seu coração esteja frustrado com algumas coisas que você queria tanto fazer e não está podendo fazer. Mas Ele disse, eu estou com vocês. Haverão dias de triunfo, de celebração, de muita alegria. Haverão dias de lágrimas, de dores, em que os joelhos precisam ficar mais tempo dobrados e as lágrimas precisam ter espaço para correr. Mas não importa, eu estarei com vocês. Diz a história que numa grande cidade da Rússia, no tempo da União Soviética, da doutrina ateísta sendo espalhada por toda a Rússia, dos que afirmaram o cristianismo é uma droga, é o ópio dos povos, vamos erradicar essa crendice, segundo eles. E um emissário do governo central foi mandado para essa cidade, chamado Bakunin. Haviam armado um palanque no meio da praça. Os aldeões, o povo daquele lugar do interior da Rússia, foi todo mundo convocado, e ali convocou, porque eles sabiam. Milhares de pessoas, sistema de som para alcançar todo mundo. Bakunin chegou, fez todo o discurso do comunismo materialista e ateísta, e disse, olha, daqui para frente, vamos acabar com essa história de Deus, vocês vão progredir,
vocês vão receber apoio do governo central. Acabem com isso, com igrejas, com livros de oração, de cânticos. Isso é uma mentira, a mentira capitalista. E fez aquele discurso, e quando ele termina de falar, diz alguém que presenciou, escreveu esse fato depois, um camponês russo tirou aquele seu gorro de peles, e levantou para cima e falou assim: Jesus Cristo ressuscitou! E a multidão começou a gritar: Jesus Cristo ressuscitou! Jesus Cristo ressuscitou! Jesus Cristo está vivo! Porque esta mensagem continuará a ser proclamada até aquele dia. Ei, preste atenção. Vai chegar o dia, meu amigo, minha amiga, creia você ou não, eu tenho que te dizer, que está escrito nessa palavra: todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, resta para mim e para você, ao ouvir a palavra, não deixe o seu coração ser endurecido, ganancioso, nem incrédulo, mas diga: Senhor, aqui estou, rendido estou aos teus pés. Deus abençoe sua vida e esta palavra. Vamos cantar essa canção que é muito preciosa, que nos chama a essa entrega, a essa rendição aos pés do Senhor. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Respirar em meu viver, que sejam todos